Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Este é o programa Me Avler Bem, programa de pai para filho, um programa que não é proselitista, mas um programa que tem como objetivo personalidade falar sobre a Parashat HaShavua. E nós estamos falando sobre a Parashat HaShavua essa semana Miketz, e sem muitas delongas eu vou falar sobre a sétima leitura e uma fitir, se der tempo. Ok? Bem, vamos fazer a brachá já da leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol chamim venat lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. E aí aqui eu vou começar no versículo 29, que faz parte ainda da sexta leitura. E vamos ler a sétima, Yom HaFitir, e começa: Yosef levantou os olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e ele disse: este deve ser o irmão mais novo de vocês, de quem vocês falaram. Deus seja gracioso contigo, meu filho. Fala Yosef. Quando Yosef viu como os nomes de Benjamim haviam dados aos seus filhos eram em honra a ele, e aí fala que sua compaixão foi despertada e ele quis chorar. Então rapidamente ele saiu para a sala e chorou ali. Ele lavou seu rosto, voltou contendo suas emoções e disse: sirvam a refeição. E aqui vem falando rapidamente que Yosef acaba colocando eles em ordem, ok, por mãe e por filho, e eles ficaram impressionados porque eles viram como é que ele sabe que nós somos de uma determinada mãe, o outro é da serva, e por ordem de idade, como é que pode? E aqui vai falar também que eles sentaram separados porque os egípcios não comiam junto com os hebreus, porque na realidade isso era abominável para os egípcios, até porque o que eles comiam, o que os hebreus comiam era justamente aquilo que os egípcios adoravam. Então ele separou, mas aí diz que Benjamim ficou mais próximo de Yosef e que ali naquele momento ele deu porção dobrada para Benjamim e não para os outros irmãos. Isso mostra que na realidade Yosef ainda naquele determinado momento estava testando os seus irmãos para saberem se eles iriam ter inveja de Benjamim pelo fato do governador do Egito ter dado uma porção dobrada para eles, sem contar que eles separaram. Então são dois pontos interessantes aqui nessa sétima leitura, de que ele serviu o jantar, ele dividiu eles por mães, por idades e de acordo com o grau de importância de cada um que tinha, e a porção dobrada que Benjamim tinha. E aqui mostra que eles não sentiram nenhum tipo de remorso por Benjamim estar separado e ter recebido a porção dobrada. Mas os nossos sábios vão dizer que ele, Yosef, acaba chorando. Mas como é que pode? Os nossos sábios vão dizer, Rashi vai dizer que a princípio Yosef não chorou quando viu o seu irmão logo de cara. Ele só chorou depois que ele conversou com Benjamim, quando Benjamim começa a relatar, a conversar com ele. E aí vem trazer o ensinamento do Talmud, e Rashi vem dizer que justamente quando ele fala Deus seja gracioso contigo, meu filho, é relacionado aos filhos. E aqui conta a história de que Yosef perguntou para Benjamim se ele já era casado, quantos anos ele tinha naquele momento, e aí fala sobre os filhos, e ele acaba dizendo que ele tem 10 filhos, e que os filhos que ele tinha, ele deu nome para os 10 filhos de acordo com o irmão, em homenagem ao irmão. E aí ele começa falando sobre os 10 filhos que ele tinha. Ele primeiro deu o nome do filho a Belá, Becher, e ele vem falando sobre as histórias que o filho primeiro ele deu o nome de Belá, porque ele fala que o meu irmão, ele chamou Belá, o meu primogênito, porque o meu irmão foi engolido pelas nações. Depois ele chama Bechor, ou seja, o primogênito da minha mãe. Depois ele vem chamar o segundo filho que ele deu de Asbel, porque Deus colocou meu irmão em cativeiro. Depois ele chama Gerá, porque meu irmão viveu longe de casa. E aí ele chama o outro filho de Naamã, porque o meu irmão era amado, era muito amável. Depois ele deu o outro nome de Erri e Rosh. Erri porque ele era meu irmão, Rosh porque ele era superior a mim. Depois o outro filho ele deu o nome de Mipi, porque ele aprendeu da boca direto do meu pai. Depois deu outro nome de Rupim,
ok? Que significa porque ele não viu meu palio nupcial, nem eu vi o palio nupcial dele. E o 10º filho chamou Ard, porque meu irmão desceu entre as nações. E por causa disso, então, o que é que acontece? Yosef começa a se emocionar e ele chora. Então aqui é um desses ensinamentos que fala por que ele se emocionou. E aí fala sobre os argumentos dos irmãos, que Yosef, então, portanto, eles bebem, comem com os irmãos ali, ok? Depois que eles comem, bebem, Yosef manda, despede eles. E aqui mostra, só um momento voltando, que Yosef, ele era um homem que ele controlava as emoções dele. Então ele se controlou quando viu os irmãos. E por último, do nada ele acaba chorando e vai para uma sala, tem que lavar o rosto. Por quê? Porque ele se emocionou justamente com esse relato de Benjamim. E aqui vem falando sobre eles comem, acabam se embriagando e tomam, e por último, quando termina tudo, ao alvorecer, quer dizer, no primeiro raio de luz, eles já pegaram as coisas dele e foram embora. Porque foram embora? Porque eles queriam voltar logo para o pai, ok? Para honrar o pai, para mostrar que estava tudo bem. E eles voltaram com mais dinheiro dentro da bolsa deles, e também devolveram 2 vezes o mesmo valor novamente, e ainda encheram de recursos a jornada deles. E aí mostra que Yosef manda esconder no cálice dele do menor, e por último, numa feitiçaria, eles já acabam encontrando ali, e eles falam novamente. A gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente promete, com aquilo que a nossa boca sai da nossa boca. E eles falaram que eles todos seriam escravos, e aquele que fosse também encontrado seria escravo. E aí o guarda fala que não, eu vou ser misericórdia com vocês, aquele que tiver o cálice será o meu escravo. Ele repetiu, o restante vocês podem ir embora. E na hora que eles acabam vendo que foi Benjamim que foi descoberto, diz o versículo 13, eles rasgaram suas roupas em aflição, cada um carregou seu jumento, e eles retornaram à cidade. Então aqui mostra como foi difícil para eles rasgaram as suas roupas, mostrando como, em sinal de luto, como eles realmente amavam os irmãos, e mostra o irmão Benjamim, e mostrando também o sofrimento que eles iriam trazer para o pai. E Benjamim é detido e os outros irmãos são enviados para casa. E aí Judá, seus irmãos, chegaram ao palácio de Yosef e disseram: o que nós vamos falar? O que nós vamos dizer? Nós não podemos fazer nada. E novamente eles reconhecem, e replicou Judá: como podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Nós sabemos que nós não fizemos nada disso. Deus julgou seus servos culpados. Deus julgou seus servos culpados. Sejamos seus escravos, nós e aquele cuja posse o cálice foi encontrado. Longe de mim fazer isso, disse Yosef, aquele cuja posse foi encontrada será meu escravo. Vocês podem voltar para casa em paz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vechayot natan betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Aqui nós vimos como é importante essa 7ª leá, como Alfitiri, terminando a parashá de Miketz. Ela é muito emocionante, ela é cheia de emoções, de rasgar roupa e de chorar. Então aqui a gente vê toda essa fervilhando essas emoções, borbulhando essas emoções do Yehudi, ok? E da história. A gente vai terminar por aqui, foi muito boa. Eu não vou falar sobre o comentário de Rashi e os comentários do clássicos, do ensinamento mais profundo. Eu só queria deixar aqui registrado como importante é fazermos as coisas de maneira correta, sabendo que nós fizemos, e aceitar o jugo de Hashem. Isso também é uma maneira de servir a Hashem, como ele fala, mesmo sabendo que nós não fizemos nada de errado, ok? Deus fez isso conosco, entregamos na mão dele. Mas sabemos que no final de toda essa história vai ter um final muito feliz, ok? Então vamos estudar e vamos nos preparar, porque a próxima parashá vai ser Vaigash, e vai ser muito interessante essa parashá, Vaigash. Vamos estudar, ok? E semana que vem eu estou de volta para mais uma parashá Hashavua aqui interessante, ok? Shalom Aleichem, Leitraot. Hey
Que white man